Antes de passar a palavra para o Ivan, eu queria até perguntar... gente, a gente está com 200 simultâneos, eu estou vendo aqui, está com 87 likes. Pô, vamos dar um likezinho para a gente, comenta aí o vídeo que você está achando, a gente vai colocando o seu comentário aqui para a gente conversar, depois pode fazer pergunta, a gente passa para o Ivan, para o Edmundo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ó, já estamos com mais de 200 simultâneos, já a segunda maior audiência, hein? Tamo bem, hein? Tamo bem. Uhum. E o Ivan perdeu, né, cara? Parece que perdeu um pouco o sentimento do torcedor com a seleção brasileira, essa proximidade que o Edmundo estava falando, né? Tá no mudo, peraí. Desculpa, eu tava fechado meu microfone. Eu nunca trabalhei com áudio e vídeo, sabe? Sou novato. Eu tenho um questionamento em relação, inclusive, a fazer com os jogadores. E depois eu quero saber da opinião do Edmundo. Olha, o futebol, eu acredito que para uma geração, pelo menos para a minha, ele era o fim em si. Ser jogador de futebol, ser ídolo de um time, de uma nação, de uma massa, encher um estádio, meter gol na final, meter gol em jogo decisivo, vibrar, lance, treta, discussão, sangue, suor e lágrimas. Cara, eu imagino que isso deve ter sido boa parte do propósito da carreira de jogador do Edmundo. Me diz se eu estou errado, Edmundo. Não, você está coberto de razão, cara. Primeiro era a paixão pelo esporte. E depois o desejo de melhorar a vida da minha família, né? Eu só ouvia minha mãe e meu pai falando em casa que não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Então, assim, quando eu tive a oportunidade através do futebol, foi muito mais pela paixão ao futebol e depois para tirar a minha mãe e o meu pai do aluguel. Claro que depois você se autovaloriza profissionalmente e vai exigindo, e acho que foi uma das coisas que mais me atrapalhou na minha carreira, porque eu atingi um patamar de salário, não queria baixar, e aí os clubes me contratavam, não pagavam, eu rescindia o contrato para ir para outro, e isso foi se repetindo em alguns times. E por isso eu acabei jogando numa quantidade de times muito grande para o meu talento, né? Ficou tarde para eu ir para a Europa. Quando eu fui também, fui para um time médio, numa condição muito parecida com o que eu tinha aqui, e aí o desejo de voltar bateu mais forte. Eu me arrependo, né? Eu me arrependo muito, mas eu acho que a gente é muito levado... A parte financeira atrapalha muito o prazer de jogar futebol. O que eu penso é o seguinte, continuando, ótimo esse seu depoimento, só continuando na linha de raciocínio. Então, veja, hoje, o que eu noto? Eu noto desde muito cedo os meninos usando o futebol não como fim em si, mas como um meio para encontrar uma situação que vai muito além do que é praticar um esporte em alta performance como o futebol. E por isso que eu acho que existe um distanciamento em relação ao sentimento nobre de vestir a camisa da seleção brasileira, por exemplo. Então, hoje, se você perguntar para um menino talentoso da base, tem todos os pré-requisitos, eventualmente vai chegar a bater uma seleção brasileira, grandes promessas, esse menino não está de olho só na performance dele, mas em todas as reverberações que o nível de exposição proporcionado pela performance dele vão gerar. Entendeu? E aí o futebol deixa de ser o fim, mas ele é o meio para algo. Ele é o meio para você ser um puta Instagrammer, ele é o meio para você ser uma puta referência de uma geração, para você arrumar uma puta gata bonita, uma mulher linda, para você estar em todos os sites de repercussão, em todos os sites de notícia, porque isso rouba tanto espaço ou mais espaço do que a própria produção em si. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Ou não? Então, o futebol deixa de ser o fim, ele é o meio para você alcançar isso. E aí, quem são esses seres humanos por trás dessa indústria cultural que deixou de produzir jogadores de futebol e passou a produzir popstars do mundo digital? Não só popstar da bola, popstar do mundo digital. Sendo que o foco, isso poderia ser consequência de uma boa atuação, consequência de quem de fato você é, e não uma preocupação. Ora,
Se você tem uma personalidade específica e você está focado na sua performance, o restante vai ser consequência. O Nadal talvez seja o maior exemplo disso. Eu não sei se vocês sabiam, eu ia fazer uma coluna do Nadal hoje, mas eu vou fazer aqui. Vocês sabiam que o Nadal é um craque de futebol ou não? Sim ou não? Você sabia, Edmundo? Não sabia, não. O Nadal, eu li o livro dele há muito tempo, ele teve que optar, aos 13 anos, se ele seguia a carreira de tênis, no qual ele era muito talentoso, não precisamos duvidar disso, ou futebol. E ele ficou até os 48 do segundo tempo para decidir. O tio do Nadal, José Maria Nadal, foi zagueiro do Barcelona. Estava ontem na decisão. Jogador renomado do Barcelona. E o Nadal poderia ser um Cristiano Ronaldo. Canhoto, extremo. Vocês já viram o Nadal levantando uma bolinha e fazendo embaixadinha com o tênis? É absurdo. É absurdo. O Nadal é extremamente habilidoso. Então, eu não tenho a menor dúvida que, com a performance que ele teve no tênis, ele seria, sim, um Cristiano Ronaldo melhorado. Por quê? Extremamente habilidoso, forte fisicamente e dedicado. Imaginem vocês que o Nadal, que só não treina no ano novo, o Nadal só não treina no ano novo. No dia 1º ele não treina. Dia 24, dia 25, ele treina todos os dias, durante toda a vida. Né? Ele escreve isso no livro. Tem vários problemas físicos. Né? O Nadal tem um problema congênito no dedo esquerdo do pé, dedinho esquerdo do pé, que em 2007 ele foi desacreditado. Falou, esquece, isso aí vai doer pro resto da vida, não dá mais para jogar tênis. A Nike montou uma palmilha em que ele encaixa o dedinho por baixo do pé. E isso agora, o dedo dele já está podre, o osso. Ele não está conseguindo mais jogar, tanta dor. Ele tem problema crônico no abdômen, no joelho, na costela, já jogou com fratura na costela, por repetição. Esse cara continua ganhando. Por quê? Ele está pouco se lixando, cara, com o digital e com a reverberação da fama. Por quê? Porque isso é tudo consequência. Não é fim porque ele quer. Ele não almeja isso. E hoje o que eu noto no futebol brasileiro é que muitos jogadores estragados por um conceito que existe na base de empresários querem transformar e querem comprar esse cara, abduzindo esse cara para o fim. Cara, você vai ser rico, você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter isso. Você vai ser famoso no Instagram, você vai ter tantos seguidores se você for para a seleção brasileira. Cara, é a performance desse maluco. E a mente desse maluco enquanto ser humano, não só enquanto popstar. O Edmundo pode falar mais. Quantos jogadores de futebol, às vezes, não têm um mínimo de estrutura emocional, educacional, para ocupar o lugar que ocupam? Desculpa, na seleção brasileira deve ter um monte. Os caras vão dar entrevista, os caras não são colocados para pensar. Eles não têm um posicionamento político, eles não sabem o nível de representatividade que eles têm na sociedade, eles não sabem. Eles vivem numa bolha. Eles vivem numa bolha. A bolha da riqueza, do luxo, não sei o quê. Porque tem um empresário que percebeu que tinha talento, fica tranquilo, só faz o que eu mandar, robozinho, não pensa em nada, você é feito para treinar igual um bicho, dentro das 4 linhas, o resto não se preocupa. Aí como é que você quer ter uma aproximação com esse cara, com a molecada? Não tem. Os caras não são um ser humano, os caras não se preocupam com situações que envolvem o povo brasileiro, os caras não têm opinião sobre absolutamente nada. Por quê? Porque eu gosto de pagode, jogar videogame, postar e viver nesse mundo que é uma bolha. E aí como é que você vai promover uma aproximação com o povo brasileiro? Que é um povo de 80% de pessoas pobres. Antigamente, o futebol era o extrato e a essência das pessoas pobres. Eu não sei se era da sua época, mas, lembra o Josimar que fez aquele golaço na Copa de 86, chutou uma bola no ângulo? Cara, quando você olhava aquele cara, você falava assim, isso é representação do povo. Hoje, esses moleques que estão na seleção brasileira, eles são a representação do povo brasileiro? Eles são a representação de uma linha de produção, de uma fábrica de meninos que foram preparados para colher todas as consequências que o futebol é usado como meio e não como fins.